Olá, sereias, sereios, sereios, como vocês estão? Hoje estou um pouco melhor. Descobri que ontem eu estava de TPM forte, porque hoje desceu pra mim. Eu tô numa pré-menopausa, então fazia acho que 3 meses ou 4 que não descia pra mim. E eu comecei a tomar amora, né, é uma tintura de amora, pra poder regular muitas coisas, né, questão hormonal e tal, dessa coisa da menopausa, né. Então meus sentimentos estavam realmente à flor da pele, e foi um desabafo bem, assim, visceral mesmo, porque são coisas que realmente acontecem recorrentemente. E depois eu conversei com 3 amigas ontem, 2 amigas brancas e uma amiga, parda, né, indígena também, que também não sabe direito da sua descendência, eh, por conta do apagamento cultural que muitas pessoas sofreram com a invasão do Brasil e foi prevalecendo a cultura europeia, espanhola, alemã e por aí vai. Então eu vou fazer uma reflexão sobre o vídeo que eu fiz ontem, porque eu vi, né? Eu não retiro nada do que eu disse, não me arrependo de nada do que eu disse, posso ter vergonha talvez do jeito que eu me expus, mas faz parte, a gente é humano. A gente tem sentimento. Hoje eu tô gravando aqui na minha cama, porque tá um dia bem feio, bem triste, tá chorando tanto quanto eu ontem. Mas sobre as conversas que eu tive com as 2 amigas brancas e com essa minha amiga que também tem uma mãe indígena, mas que não sabe da origem e tal, e eu contando sobre essa história pra ela que eu contei aqui no vídeo ontem pra vocês, e ela se identificou bastante, porque a gente tem cores parecidas. Ela é um pouquinho mais escura que eu, mas ela usou o termo: "A gente que é encardida, a gente quase não é assumida", né, porque branca, né, tem o padrão e é a ideal para casar e tal, não sei o quê, e a preta retinta é hipersexualizada e também é um status para muitos homens, né. E a gente que é encardida fica nesse meio termo, nesse limbo às vezes e tal. Encardida no modo de dizer, claro que eu não me sinto encardida e nada a ver, mas é uma cor que fica assim, né, fala morena, tal, mas há muito tempo olhei para minha cor, parecia amarela, eu queria um pouquinho mais escura ou um pouquinho mais clara, isso eu queria quando era mais nova, agora hoje em dia não. Enfim, mas por que que a gente fica desejando isso, né? Por conta de um sistema. E a minha amiga falou que estava no meio de uma roda de conversa com umas amigas delas brancas também, e as amigas delas brancas contando da infância, da adolescência, de namoradinhos que elas tiveram. E quando perguntaram para essa minha amiga, falou: "E você?" Ela não tem, não teve, não lembra. E daí caiu uma ficha nela. E ela vai fazer 41 anos. Depois de 41 anos caiu uma ficha nela. E ela entendeu coisas sobre cor, sobre raça, sobre muitas coisas que ela estava falando para mim. E que se identificava muito com o que eu estava falando. Eu também não tive namoradinhos na escola. Em algum vídeo aqui que eu não lembro o título, eu falei do bullying que eu sofria. Era saracura, ou bicho do mato, sitiante, cabelo de bombril, porque também, as crianças não sabem o que que é cor, essas coisas, né, então levavam para esse lado, que é o meu filho, isso eu já falei também num vídeo, ele achou que era adotado, porque ele falou: "Eu sou seu filho mesmo, porque eu sou branco e você não é", né, e é claro que ele é, porque ele puxou, né, o pai dele e tal. Né, mais o sangue do pai dele. Então, essa minha amiga da mesma cor, assim, um pouquinho mais escura que eu, mas isso não faz muita diferença, né, sofre racismo independente, né, de qualquer jeito a gente vai sofrer racismo se a gente não for branco, branca. Conversando com uma outra amiga branca, ela já me entende melhor. Ela conversa comigo já faz muitos anos, eu já converso com ela faz muitos anos sobre isso. E a vida dela é totalmente diferente da minha, né, família muito mais estruturada, enfim. Sempre namorou, desde pequena, pequena não, né, mas enfim, desde adolescente e tal, sempre namorou.
E desculpa, o celular tá balançando porque eu tô na cama, tá? Mas vai ser assim hoje, porque eu tô com frio, não queria sair daqui. Mas quero fazer o vídeo. Porque tá fresquinho na memória toda a conversa e eu quero conversar, falar aqui pra vocês. E ela me entende, ela fala que é... Bom, resumindo, ela falou pra mim, é aquela velha história da prateleira, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, eu já passei dos 30 anos, que é a idade limite para se namorar, para se casar, que o sistema coloca, porque depois disso virou tia, depois disso tá encalhada, depois disso tá velha. Eu já não acredito mais nisso, porque eu sou não monogâmica, mas por mais que eu não viva mais nessa vibração, a gente ainda sofre. Não é porque eu não quero mais viver que eu não vou sofrer com isso. A gente sofre porque nós somos seres relacionáveis. Então a gente quer ter uma relação, a gente quer estar bem com uma pessoa, com duas, com todas as pessoas que a gente se relaciona, a gente quer estar bem, né? Que está se sentindo pertencente e tudo mais. E essa minha amiga, ela resolveu assumir o cabelo dela natural, né? Que não é liso, ela lisou durante muito tempo. E ela me disse que assim que ela assumiu o cabelo dela parece até que é mais enrolado que o meu. E era bem liso. Ela fazia escova progressiva. E quando ela fez a transição, eu falei, nossa, tá linda, que impressionante, que diferente, que cabelo lindo. Enfim, só que ela falou pra mim que já mudou o trato com ela, pelo cabelo dela estar enrolado. Falavam, que corajosa. Nossa, muito corajosa, né? Sumiu o cabelo, não sei o quê. Corajosa. Não falando que linda, nossa, tá bem bonita, combina com você. Não. Ela sentiu uma diferença no trato. Já uma outra amiga branca, e essa minha amiga que assumiu, né, agora o cabelo e tudo mais, né, teve o namorado do apoio, inclusive, da família, de todo mundo, de mim, né, a gente tem que dar apoio, por que não apoiar, né? Temos que apoiar para a gente sair dessa colonização, porque ainda somos colônia. Ainda estamos vivendo enquanto colonos, ou colonizadores e quem colonizou, né? Enfim, enquanto pessoas que foram colonizadas e a gente se coloca nesse lugar mais inferior. Eu sempre me falo, eu fiz errado, eu sou culpada. Não, a gente tem que sair desse lugar. Por que só as outras pessoas estão certas? Porque só o homem está certo? Porque só a pessoa branca está certa? Por que sempre a gente tem que colocar nesse lugar de inferior, de que a gente fez algo errado, de querer ser aceito? Por quê? Porque os homens e as pessoas brancas já estão no lugar de privilégio. Porque a lei já protege muito mais do que protege pessoas pardas, indígenas, pretas, né? E essa minha amiga, ela é mais espiritualizada, né? Acredita numa espiritualidade, numa divindade. Já uma outra amiga branca, ela é totalmente cética. Então é muito mais difícil entender alguns lugares quando eu venho trazer para ela. E ela fala, mas eu também, tem homens que isso, que aquilo, mas é muito diferente. E eu falei para ela, olha, me desculpe, mas você nunca vai entender o que eu sinto e o que eu passo, porque você nunca vai estar no meu lugar. Primeiro porque você é branca e loira, que são duas amigas loiras, né, que eu tenho. Não só tenho duas amigas loiras, mas são as duas amigas loiras que eu conversei ontem. Falar que eu tenho não é só duas amigas loiras. Tenho muitas amigas loiras, muitas amigas brancas, né? Enfim, tenho muitos amigos de todas as tonalidades e raças e gêneros e tipos, né? Não tenho discriminação com nenhuma. Estou dizendo só de lugar de fala e de privilégios que tem na sociedade, né? E foi mais difícil conversar com essa outra amiga, porque a gente tentou ir muito, vai ser assim, você tem que aceitar, você tem que entender. Eu falei, eu entendo, eu já entendo. Eu já aceito de uma certa maneira, mas isso não faz eu sofrer menos. Isso não faz com que eu consiga ter uma relação do jeito que eu gostaria de ter. E mais uma vez, ontem eu falei um monte de coisa, né, e da pessoa que eu tava... que disparou um gatilho em mim emocional muito forte, que é recorrente, e quero dizer mais uma vez, ele não é obrigado a nada, né? Ele não é obrigado a ficar comigo porque eu quero ficar com ele, não está nesse lugar. Está no lugar de
Tipo, você não serve para isso, você só serve para aquilo, sabe? E isso talvez não seja consciente. E eu tô falando, não é que a gente tem que sentir atração por todas as pessoas, não é. Mas foi o que eu disse também no outro vídeo. Teve muitos homens que eu senti atração e queria ficar no momento, e não ficaram comigo por vários motivos, vários, que pode ter racismo, pode ter etarismo, pode ter muitas coisas, pode ter eu ser não monogâmica, pensar que eu sou muito fácil, porque eu sou oferecida, ou porque isso, porque aquilo. Mas depois que eu falei, tudo bem, não quer ficar? Vamos ser amigos. E continuei uma amizade, aí mudou, aí queria ficar comigo. Por quê? Porque me tornei mais difícil? Por quê? Porque não estava mais sob o controle emocional dessa pessoa, porque não estava tendo mais a atenção que eu dava, ou o desejo que eu queria, ou simplesmente porque não estava mais alimentando o ego? Não sei, gente. São muitas questões. Quando eu estava conversando com essa minha outra amiga branca, que é totalmente cética e que acredita que a vida não tem sentido nenhum, que eu acho isso muito triste, porque para mim a vida tem sentido e a gente está aqui sim para evoluir enquanto seres vivos. Porque se a gente for ver, tudo é uma evolução, tudo é uma troca energética e a gente é afetado e afeta, a gente sente e o afeto nos faz bem e a raiva nos faz mal, né? O amor nos faz bem, o desprezo nos faz mal. Somos seres relacionáveis. Os animais, eles não sentem do jeito que a gente sente, porque eles não têm moral, ética, política e um monte de outras coisas que a gente tem na questão humana. Mas o animal, ele sente o carinho e ele sente o desprezo. E tanto o carinho quanto o desprezo vão agir diferente nesses animais. O tratamento que a gente dá para esses animais vão agir diretamente no organismo e na saúde deles. Tem animais que você vai ver que vivem super bem. Tem animais que estão superando as expectativas de vida por conta de cuidados. Ou seja, isso para mim é a espiritualidade. A espiritualidade é um termo muito amplo que não está ligado à religião. Mas as pessoas que são céticas acreditam que a gente está aqui só para... Para quê? Para ganhar dinheiro? Não é para ganhar dinheiro. É para quê? Não tem, mas diz que não tem sentido a vida. Que é isso, a gente vai vivendo, vai levando, vai fazendo o que é legal, o que não é, o que traz felicidade, o que não tem, mas não tem um sentido maior, não tem um sentido profundo. Eu não acredito nisso. Eu discordo até, porque eu estava vendo um documentário que eu não vi inteiro dos Incas. Eles eram totalmente conectados com a natureza. E essa conexão total com a natureza trouxe muita qualidade de vida, trouxe muita engenharia, trouxe saúde, trouxe, como que fala? Tecnologias, tanto medicinais, científicas, astrológicas, enfim, todos os tipos de ciência e sabedoria que hoje em dia a gente tem tanta tecnologia e ciência e a gente não consegue fazer o que eles fizeram sem dinheiro. Sem como que eu posso dizer? Sem dinheiro mesmo, sem poder, sem... E assim, eles tinham tempo, eles não estavam correndo com pressa, acelerados. Não, eles estavam vivendo a vida como a vida permite que a gente viva. Sem aceleração, tipo, acordar no seu tempo, né? Não sei, claro que eu não vivi com eles, mas foi feito, era trabalho de formiguinha, sem pressa, deixando para gerações futuras. Hoje em dia se constrói tudo para acabar rápido, inclusive as relações, né? Não se tem paciência para mais nada, não se constrói quase nada. Até as pessoas que casam muitas vezes já pensando em separar. Claro que tem gente que casa pensando em vida eterna, que isso também é outra... Vida eterna não, relacionamento eterno, que isso também é outra ilusão, que não tá saudável. Mas é isso, gente, a gente precisa começar a buscar estudar mesmo, conhecimento, pra gente entender. Porque o que a gente não nomeia, a gente não consegue dominar. E a gente precisa começar a nomear as coisas para deixar mais consciente na nossa cabeça e daí nortear os nossos comportamentos.
porque senão a gente vai cada vez se afundar e cavar mais nosso buraco, porque é isso, né? Estão querendo aí os bilionários fazer vida lá num lugar sem vida, sendo que um lugar que já tem vida e todo o recurso natural não está sendo preservado, está sendo totalmente destruído, detonado. E é isso que a gente tem feito com as nossas relações. A gente primeiro detona elas para depois entender que aquela relação podia ser cultivada de outra maneira. Então, é isso da minha reflexão, das conversas que eu tive com as minhas amigas de diferentes cores e vidas e experiências e gêneros e tudo mais. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixem um comentário. Gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Compartilhem, vejam todos os vídeos, comentem, vai ser importante para mim. E acredito que vai ajudar muitas pessoas também. Beijo, até o próximo vídeo.